Oi, fofinhas! Tudo bom? Hoje eu vim reagir e reproduzir na minha versão atual, né? O meu vídeo mais assistido e, consequentemente, também mais criticado aqui do canal. O vídeo, gente, é pra iniciante, chama... O meu computador tá aqui embaixo, tô olhando pra ele. Dicas para iniciantes. Aprenda de uma vez a se maquiar. Então, hoje eu tô aqui pra mostrar o que eu mudei. Então, antes de começar, não esquece de dar seu joinha, se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram, porque eu tô sempre conversando com vocês por lá. E agora, sem mais blá blá blá, bora começar o vídeo. Gente, eu vou ficar olhando aqui pra baixo, porque eu tô usando o celular de microfone, inclusive vocês têm gostado bastante. E vou assistir o vídeo aqui no computador, aqui embaixo, e vamos começar a ver esse vídeo. Hoje ninguém me segura não, hoje eu aprendo a fazer essa bendita maquiagem. Eu tenho essas tralhas tudo aqui em casa, pra quê? Esse mundo de maquiagem, não sei fazer nada. Eu queria muito nessa época fazer teatrinhos. Eu adorava ver esses vídeos que no começo tinha teatrinho, sabe? Tipo, colocar aquelas vozinhas esquisitas. Eu adorava fazer isso, tem que voltar a fazer. Me contem se vocês gostam desses teatrinhos. Eu acho legal. Tinha um tutorial e vou aprender. Aí você começa passando um corretivo na pálpebra. Ops. Movimento de vai. Meu Deus do céu. A gente tá aquela pequena exagerada no teatro, né? Mas tudo bem. Movimento de vai e vem. Movimento de vai e vem que ela fala. Trem gruda, gente. Esse negócio que botou por baixo gruda. Que ideia de jirico de colocar um trem melento debaixo do negócio. Gruda. Tá. Gente do céu, que desastre é esse? Cristo Jesus. Mas eu via muitas pessoas assim, amigas, pessoas próximas falando que eu não entendo por que colocar esse corretivo embaixo, quando você bota a sombra aquilo gruda, vira uma meleca. Aí eu fiz uma leve exagerada, né? Normal. Tá, no smoke eye, né? Assim, tá. Tudo que é canal que eu assisto, o povo tem sobrancelha. Mas como é que fica com isso aqui assim, gente? Nossa senhora. Detalhe que eu acho que eu tinha acabado de acordar, porque eu tava com umas bolsas gigantescas no olho e essa cara iluminada e o resto fundo escuro. Como é que eu gravava assim, gente? Tá me dando até medo, porque ali, ó, perto da porta tá escuro, no vão do meu quarto, tá me dando medo de ver alguma coisa ali. Tá um pouquinho... Nossa, foi demais aqui. Nossa, essa base é ruim. Cobertura nenhuma. Me venderam errado a base. Venderam errado. Fala sério, gente, isso aí acontece até hoje. As pessoas falam, meu Deus, essa base não tem cobertura nenhuma, essa base é péssima. Quando você vai ver, a pessoa com micro quantidade de base. Mas assim, também sou bem exagerada, né? A gente coloca 3 quilos de base no rosto. Não vai acabar esse teatro, querido? Não vai acabar. Acabou o teatro! Glória a Deus! Aí aparece eu, que iluminada, reluzente, com o rosto branco, no meu querido quarto, com um lenço no pescoço. Vamos ver. Repara na minha unha no decorrer do vídeo. Eu nem tirei. Eu não passei uma acetona pra tirar o esmalte. Ele tá na metade, assim, parece que minha unha é um negócio micro, assim. Agora vai começar as dicas e eu vou assistindo e vou comentando e fazendo aqui com vocês o que eu mudei, o que continua igual. E vamos pra primeira dica que a Bianca de 2017 deu para iniciantes. A primeira dica parece besteira, eu mesma achava que é besteira, eu não costumava praticar, que eu tinha preguiça, porque sou dessas, que é hidratar o rosto. Gente, é muito importante que você hidrate o rosto, mesmo tendo pele oleosa. Eu tenho a pele muito oleosa e mesmo assim eu hidrato, pra que a base não fique com aquele efeito craquelado, feio no... Concordo, essa primeira dica sempre falo aqui no canal, tem que hidratar bastante a pele, mesmo se a sua pele for oleosa. Deixa eu colocar um arquinho. Oleosidade, gente, não tem nada a ver com hidratação de rosto, então não pode confundir. Na época eu usei o hidratante da Neutrogena, que eu até tenho ele aqui, eu amo. Ó, esse aqui, o Hydro Boost. Só que a minha pele anda muito seca. Então eu tô usando esse hidratante da Mantecorp, que é o Epidrate Calme. A segunda dica é começar pelos olhos, porque assim você evita que faça toda aquela sujeira na pele que você já preparou. A segunda dica, então, é começar pelos olhos. Segundo a Bianca de 2017, quem me segue sabe que eu continuo fazendo isso, só que tem um contra, gente, para as pessoas que são iniciantes, porque esse vídeo era para iniciante. Muitas vezes, quando você começa pelos olhos, muitas vezes não, a maioria das vezes, fica horrível, porque não tem o acabamento da base, do corretivo, enfim, sua pele não tá pronta. Então, você fica olhando pra maquiagem e achando que aquilo tá desastroso, e a maioria das pessoas já vão lá e tiram, porque acha que tá errado. Então, se você for começar
começar pelos olhos, tenha paciência de fazer tudo, depois fazer a base e só chegue em uma conclusão se tá bonito ou não depois que tudo estiver pronto. A terceira dica é pegar um corretivo mais claro que o tom da sua pele e contornar toda a sua sobrancelha e trazer esse corretivo para a pálpebra móvel. Isso vai neutralizar a cor da sua pálpebra e deixar a sombra mais pigmentada. E o efeito da maquiagem fica muito mais profissional. Tá, então a terceira dica foi começar pela sobrancelha. Eu continuo fazendo isso. Vou usar o meu quartetinho aqui da Ruby Rose. Na hora de recortar a sobrancelha, eu falei que eu gostava muito de usar um corretivo 1 ou 2 tons mais claro que a sua pele para recortar e já trazia pra pálpebra. Hoje em dia, eu ainda uso um corretivo claro, se for o que tá aqui próximo de mim, eu ainda uso, mas por dica de vocês, das minhas seguidoras que falaram que tava ficando muito marcado aqui em cima, muito claro, eu venho usando esse corretivo aqui da NARS, porque ele é mais escuro, mais do tom da minha pele, pra não correr o risco de ficar muito claro, sabe? Muito aparente. Então, ó, não sei se vocês conseguem ver aí, enxergar a diferença, mas o corretivo um pouco mais escuro fica mais natural o recorte do que um corretivo muito claro. Bora pra próxima dica. Agora, gente, a próxima diquinha é para você selar esse corretivo. Porque como você é iniciante, não tem muita experiência em esfumar a sombra, se você colocar a sombra direto em cima do corretivo, ela vai grudar e vai dificultar a sua vida. Certo, concordo com essa dica. Uma coisa que eu gosto de fazer hoje em dia também, mas isso é se você tiver mais experiência com esfumar a sombra, é selar esse corretivo só na parte da sobrancelha, aqui, ó, porque isso vai ajudar o seu esfumado. Próxima dica, dona Bianca, qual é que é? A próxima dica eu levo pra vida, que é começar sempre o esfumado do olho com marrom quente. Eu adoro usar marrom quente, todo mundo sabe. Eu acho que fica mais fácil de esfumar realmente, mas não é uma regra, gente. Fazer o esfumado com sombras frias também acontece, mas é um pouco mais complicado. Vou pegar aqui a sombra quente, que eu gosto realmente de usar. E uma coisa que eu faço diferente dessa época, eu já pegava a sombra nessa época e colocava ela já praticamente encostada com a sobrancelha para dar esse ar de esfumado. Hoje em dia, eu já gosto bastante de começar já dentro do côncavo, gente. Encaixar o pincel e ir depositando essa sombra mais quente. Depois eu tiro o excesso de sombra no braço, num papel, em qualquer coisa. E aí sim, eu começo a esfumar, levando essa sombra mais próxima da sobrancelha, mas sem sombra nenhuma no pincel. A próxima dica, se você entender ela, você entendeu todo o princípio do esfumado do olho, que é sempre colocar a segunda sombra e assim por diante, as próximas sombras, sempre dentro da que você usou antes. Concordo, eu acho que isso é a base do esfumado, realmente a gente entender que sempre tem uma sombra antes e a que vier depois você tem que colocar dentro daquela primeira. Só que uma coisa que eu já tô vendo aí que eu fazia nessa época é usar o mesmo pincel. Então eu usei um pincel para fazer esse esfumado largo, grande, e aí agora para colocar a sombra dentro dele eu tô usando de novo o mesmo pincel grande. E isso foi uma coisa que vocês, seguidoras, me falaram: Bianca, troca de pincel, senão você nunca vai conseguir esse ar de degradê, porque o pincel tá muito grande. Então hoje em dia eu pego um pincel menorzinho. Esse aqui tá um pouco sujo, tá um pouco sujo. Tento usar o mais limpinho, mas tudo bem, é o que temos. Nesse meu vídeo de esfumado, eu não tô vendo nuance nenhuma, eu não tô vendo degradê nenhum. Eu vi um olho marrom. Por quê? Porque eu usei o pincel muito grande, então eu não conseguia dar esse ar de degradê. E outra coisa que eu fiz também foi usar duas sombras muito parecidas. As sombras têm que ter uma diferença de cor, assim, pelo menos uma mais escura, a outra mais clara. E aqui, ó, eu já tô usando uma sombra que é mais escura, tá vendo a diferença? Se você ainda não tem muita experiência com maquiagem, fuja do delineador, porque ele causa problema até na gente que tá há anos fazendo isso aí. Então a minha dica é você fingir um delineado com sombra preta. Basta pegar um pincelzinho mais preciso, mais durinho e concentrar essa sombra preta bem na raiz dos cílios. Continuo concordando com essa dica e muitas vezes eu mesma faço isso porque eu tô com preguiça de fazer delineado. Então vou fazer a mesma coisa sem muito segredo, ao pegar o preto aqui e vou depositando. Próximo.
A próxima diquinha também, nesse sentido de deixar os cílios mais volumosos, é passar um lápis preto dentro da linha d'água superior. Eu sei que pode parecer agoniante, mas não é tanto, é a mesma coisa que passar embaixo. Gente, sincerona, aqui, Bibi, sincerona, não faço isso. Hoje em dia, não faço isso mais. Então, esse passo não faço hoje em dia mais, não. Pra base, a minha diquinha é você investir numa esponjinha. Pode ser baratinha, mas que seja bem macia e usar ela sempre úmida. Continuo usando a esponjinha úmida, vocês sabem que eu adoro, acho que o acabamento realmente fica bem mais bonito. E agora vem a hora da maior parte das críticas que eu recebi nesse vídeo, que foi a base. Nesse vídeo eu usei a base da Ruby Rose e ela tava mais ou menos do tom da minha pele, sim, agora é hora de me defender. O negócio é que na época, gente, eu usava só o ring light, que é só essa bola de luz aqui. Na época eu apagava todas as luzes do quarto, deixava só o ring light e grudava ela no meu rosto. E daí ficava com o rosto claro e o resto escuro. Pode perceber que o resto do meu quarto tá escuro na filmagem. Mas hoje em dia eu gosto muito de fazer misturinhas, porque eu acho que é extremamente difícil encontrar uma base que seja exatamente do tom da sua pele. E aí sim eu aplico no rosto. Too many lovers that I never know. Counting my losses as I let them go. Heavy the water as Agora o corretivo, a diquinha que eu tenho pra dar é você fazer ele sempre nesse formatinho de triângulo abaixo dos olhos. Tá, então a dica do corretivo eu continuo fazendo, que é esse corretivo em formato de triângulozinho. Esponjinha. down, down, deep down. Oh, won't you be Corretivo aplicado, a gente já pula pra dica do pó. Depois de feito isso, gente, você precisa selar. É muito importante que você sele esse corretivo. Então, gente, continuo selando a parte aqui de baixo com um pó mais clarinho, vocês sabem, vou usar o da Marina Smith hoje. Só que eu não passo pó da forma com que eu passei nesse vídeo, arrastando, porque daí eu tô tirando todo o corretivo que eu coloquei embaixo. Então, o que eu gosto de fazer é vir com a mesma esponjinha até que eu apliquei o corretivo, a base, não tem problema, passar ela no pó e ir dando batidinhas, depositando esse pó aqui embaixo, ó. Agora a dica é pra você, estabanada, que assim como eu, sempre se borra na hora de passar rímel. A dica é você colocar o papel higiênico em cima dos olhos assim e se joga, amiga. Se joga no rímel, passa bastante, passa várias camadas. Gente, eu não faço isso. O que eu gosto de fazer sempre é pegar um espelho, colocar o espelho embaixo de mim, ó, e aí eu vou aplicando a máscara olhando pra baixo. E se por um acaso eu acabar borrando, eu espero secar, venho com um cotonete seco, sem nada e dou uma esfregadinha que já sai toda a mancha de rímel. Para fazer a parte de baixo dos olhos, escolha sempre um pincel um pouco mais denso. Ele vai te dar precisão. Se você não tiver esse pincelzinho, pega aquele nosso famoso e amigo cotonete, que ele vai fazer às vezes de um pincel e às vezes até melhor. Gente do céu, não façam isso. Não façam isso em casa, pra vocês verem como que a gente tá sempre aprendendo. Eu usei um pincel nesse vídeo mega duro e denso. Eu mesma falo que tem que ser um pincel denso, duro, pra fazer a parte de baixo. E não, gente, se você quer um efeito esfumado, bonito, o pincel tem que ser molinho, tem que ser um pincel pra esfumar. O que é diferente é que na parte de baixo dos olhos a gente precisa de um pincel menor. Então o pincel que eu sempre mostro pra vocês e que eu sempre faço a parte de baixo aqui no canal é esse pincelzinho aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, a corzinha que a gente usou na parte de cima e vou fazer o esfumado embaixo. E daí esse pincelzinho, ele é pequeno, mas ele vai dar o ar de esfumado ao mesmo tempo, porque ele é molinho. A dica do papel higiênico também serve para a parte de baixo dos olhos, para não se borrar com rímel. Tá, não uso essa dica, como eu falei pra vocês. A dica que eu dou sempre aqui no canal é você escolher um rímel pequenininho pra parte de baixo. Na real, eu gosto do rímel pequeno tanto pra parte de cima quanto pra parte de baixo, porque ele é mais preciso e não borra tanto. Então, na hora de passar o rímel na parte de baixo, escolhe um assim, ó, pequenininho. Tem vários baratinhos no mercado que você encontra. E a dica é olhar pra cima
e aplicando direto nos cílios. Voltei então, gente, com contorno feito, blush, iluminador, que nesse vídeo eu não dei dicas desses passos, mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é meu resultado hoje em dia versus o resultado daquela época, pra vocês verem que a gente evolui sempre. Então, assim, não julguem o primeiro vídeo que você assiste no canal de alguém, porque pode ser que ela tenha evoluído muito, pode ser que aquele vídeo seja antigo. Dá uma olhadinha nos últimos vídeos dela, que talvez você fale, poxa, melhorou, né? Realmente agora tá bem melhor. Então, se você gostou, deixa seu joinha, não esquece de se inscrever aqui no canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!